Abre comigo Romanos 8, verso 37. Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Está projetado aqui, então levanta as mãos. Eu vou contar até 3 e toda a igreja vai declarar bem forte. Lendo aqui, amém? 1, 2, 3. A última vez, agora você vai profetizar contra esse adversário, contra essa adversidade, contra esta resistência. 1, 2, 3. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele... Quem pode aplaudir ao Senhor? Mas em todas estas coisas, ele está falando aqui de adversidades, não apenas de bênçãos. A vida cristã é um caminho abençoado, mas é um caminho que nós passamos também provas e adversidades. E o apóstolo Tiago fala que nós temos que nos alegrar. Tiago capítulo 1, verso 2 em diante, ele diz, Tiago capítulo 1, verso 2 em diante: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria as bênçãos. Quem se alegra com as bênçãos? Levanta as mãos e fala: Senhor Deus, eu sou grato pela bondade, pelas bênçãos do Senhor na minha vida. Mas também ele fala que considere motivo de grande alegria, não é a bênção, o fato de passarem por diversas provações. Sabe por quê? Você será provado e aprovado. Quem fica ansioso antes da prova assim? Quem fica ansioso? Estuda e fica ansioso. Mas depois você faz a prova e foi bem. Quem tem aquele sentimento de satisfação, de missão cumprida? É bom ou não é? Então é isso que o apóstolo Tiago fala: olha, a prova não veio para te derrubar, a prova veio para te fortalecer. Porque você pega isso e associa com Romanos. Fala: mas em todas estas coisas, nas lutas, nas tribulações, nas adversidades, nas guerras, nas batalhas, nós somos mais do que vencedores. Não só vencedor, é uma vitória convincente, é uma vitória plena, é uma vitória definitiva. Levanta as mãos e fala: a vitória que Jesus tem para mim nas minhas lutas não é uma pequena vitória, mas é uma vitória determinante, abundante e plena. Então, ainda em Tiago, ele diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Você e eu não somos uma obra inacabada. Filipenses fala: aquele que começou a boa obra em nós é poderoso para completá-la. Põe a mão no coração, fala: não temas adversidades, pois aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la. Satanás querendo ou não, sua alma sentindo ou não, Deus é poderoso e Ele vai completar esta boa obra. Quem recebe diz amém. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros,
sem que falte a vocês coisa alguma. Então a palavra nos mostra um conceito diferente, que as adversidades elas podem se tornar bênção em nossa vida, se nós temos a atitude correta. Ainda em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, 2 Coríntios 4, verso 8, talvez você está sentindo o que vai dizer aqui: de todos os lados somos pressionados. Quem já sentiu assim, pressão na alma, pressão financeira, às vezes a luta contra um diagnóstico médico? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Fala, pressionados sim, desanimados não. Então você vai fazer assim, fala, pressionados podemos ser, mas desanimado não. Não, você tem que fazer um não bem grande, só cuidado para não bater no seu irmão aí. Então fala, desanimado não. Sabe por quê? Porque se você desanima, você não luta. Se você não luta, você não vence. Mas se você luta e persevera com Deus, debaixo da autoridade de Deus, em comunhão com a igreja, você vence. Você não vence se você não lutar. Mas se eu e você não desanimamos e lutamos, nós vencemos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Fala, perplexo sim, desesperado não. Fala, olha, perplexo sim, desesperado não. Às vezes vem uma circunstância, vem uma situação na sua vida pessoal, ou até em áreas da sua vida, ou então no meio que você está, que você fica perplexo, mas você não vai ficar desesperado, porque acima de todas as coisas, Ele é Senhor. Levanta as mãos e fala, eu não ficarei desesperado, se me surpreender, algo que venha me deixar perplexo. Eu não ficarei desesperado, porque acima de todas as coisas, Deus está reinando. Quem pode aplaudir o Senhor? Ele é soberano, Ele está reinando. E Ele fala, somos perseguidos, mas não abandonado. Então fala, perseguido até seremos, mas abandonados jamais. Bonita a música, né? Fala, jamais. Fala, ouça Satanás, ouçam temores do meu coração. Deus jamais vai abandonar a sua igreja. E eu estarei na igreja amparado por Deus. Aleluia. Somos perseguidos, mas não abandonados. E você é humano, irmão. Fala para o seu irmão, tu é humano. Aí você fala para ele, não precisa falar, eu já sabia. Fala assim não, né? Falta de... Aí ele fala, abatidos podemos até ficar, mas destruídos jamais. Fala, abatidos podemos até ficar, por um breve momento, porque Deus vai virar a história em nossa vida. Deus muda a história. Então eu queria mostrar, citar, não vou estudar, mas citar a vida de José. José, um dos filhos, quase o último, né, o caçulinha. Depois dele só veio Benjamim, eram 2 filhos de Raquel, José e Benjamim. E José tinha uma predileção e um cuidado especial do pai, porque era filho da velhice da sua esposa preferida, que era Raquel.
E a palavra diz que a palavra nos mostra que José passou por tantas adversidades. E não só José, mas Jacó. Se nós vemos a família de Jacó, uma família que herdou um legado espiritual de Abraão, de Isaac e Jacó, as promessas da palavra que Deus deu a Abraão sobre a descendência, elas recaíram sobre Jacó, o pai dos 12 patriarcas, e por um momento houve tanta dificuldade, tanta luta, tanta rivalidade na família de Jacó, ao ponto dos irmãos mais velhos de Lia e das concubinas desejarem destruir José. Imagina o patriarca, o homem de Deus Jacó, vendo aquele conflito na família dele e gerenciando aquele conflito, mas ele nunca desanimou, ele nunca aceitou ser destruído, ele continuou orando e confiando em Deus. E sabe qual foi o fim de Jacó? A família dele se uniu novamente debaixo do perdão de José, debaixo do cuidado de José, e ele reviveu os sonhos dele, e a família dele foi amparada por José, por Deus, no melhor da terra do Egito, em paz, em unidade, em celebração. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Fala, a tribulação é momentânea. Fala, a tribulação. Fala, a tribulação e a adversidade é momentânea, mas a vitória das promessas é permanente. Mas nós temos que aprender com José, nós temos que aprender com a palavra de Deus, alguns valores, alguns princípios que vai nos ajudar a não retroceder, que vai nos ajudar a não desanimar, que vai nos ajudar a entender que em Cristo e na igreja nunca seremos destruídos, mas em todas as coisas Deus nos fez e nos faz mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Não é por meio da minha sabedoria, não é por meio da minha força, mas é em Cristo, é na igreja que nós vamos ver a bondade de Deus prevalecer contra a maldade do diabo, que nós vamos ver os propósitos e os desígnios maravilhosos de Deus prevalecer contra os intentos de Satanás, que vem roubar e matar e destruir. Nunca se afaste de Deus, nunca se afaste da igreja, não esmoreça. José não esmoreceu diante das dificuldades. Não é sábio perguntar por quê e querer responsabilizar. Na adversidade nós pensamos, por que eu estou passando isso? Não tem motivo. Se não tem motivo, irmão, melhor ainda. Fala para o seu irmão, se não tem motivo, melhor ainda. Porque se tiver motivo, Deus vai revelar e você vai corrigir. Quem é assim, amém? Nós não somos perfeitos, e se temos consequência dos nossos atos, Deus é Pai, Ele não tem prazer em punir. A consequência vem, mas a luz vem, o discernimento vem, o conselho da palavra vem, a orientação da liderança vem, eu arrependo, corrijo, e Deus vai restituir tudo que eu perdi. E Deus vai trazer o perdão, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas se não tem motivo, Deus tem um propósito maior. Fala para o seu irmão, fica firme. Não culpe as pessoas. Quem entende o que eu estou falando? E não culpe Deus, e não questione Deus. Não busque o culpado, busque a solução. Põe a mão no seu coração, fala, no meio da adversidade, não é sábio buscar o culpado. O sábio é buscar a solução. Então levanta as mãos e fala, eu vou buscar a solução
fala em plena confiança que Deus não me desampara, não me abandona, e junto com a provação, Ele tem a solução. Fala para o seu irmão, com a aprovação, Deus já aviou o escape, Deus já tem a resposta, e Ele vai nos ensinar o caminho. Quer ver? Abre comigo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. A tentação, provação, muitas vezes se parecem, né? Ele fala, não vos sobreveio a vós tentação que não fosse comum. A outra tradução fala que não fosse humana, que não fosse comum aos homens, aqui diz. A outra fala humana. E Deus é fiel e Ele não permitirá que sejais tentados além do que pode suportar. Meu irmão fala, olha, Deus é fiel. E Deus sabe direitinho a capacidade de suportar. Deus não vai permitir que um filho dele passe por uma prova que ele não tenha condição de vencer. Não é assim que os pais fazem com os filhos? E a hora que você faz algo, e a hora que você vence um desafio, é tão gostoso, você fala, você viu Deus? Eu honrei o Senhor. Eu venci. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Deus é maravilhoso. Ele fala, olha, junto com a luta, vem a ferramenta, vem a arma, vem a estratégia, vem a força para suportar. Quando vocês forem tentados ou provados, Ele mesmo, Deus, providenciará um escape que possa suportar. Então fala para o seu irmão, não ceda, não desanima, você não será destruído, você será honrado. Deus está te levantando no meio da adversidade. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Levanta as mãos e fala, eu não vou ser vítima das injustiças. Em nome de Jesus, eu declaro, tudo posso naquele que me fortalece, e eu vou vencer as injustiças que o diabo trouxer contra a minha vida. Quem recebe diz amém. Não se vitimize, não esmoreça. Filipenses fala, alegre-se no Senhor, sempre haverá algo para alegrar. Não é à toa que lá em Eclesiastes fala, mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Fala para o teu irmão, tu está vivo? Tu não é cachorro, tu é filho de Deus. E se hoje você se sente pior que um cachorro, fala, vai mudar. Levanta as mãos e fala, vai mudar. Fala, a adversidade é momentânea, mas a vitória é eterna. Então não esmoreça diante das injustiças, alegre-se no Senhor. Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, que foi perseguido, que passou por naufrágios, chibatadas, traições. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, meu irmão, minha irmã, versículo 11, Filipenses 4:11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Fala para o seu irmão, Deus te deu a capacidade de adaptar e de superar qualquer dificuldade. José foi perseguido pelos irmãos, foi vendido como escravo, estava numa terra estrangeira, era o filhinho do papai preferido,
talvez um jovem ainda, adolescente, e ele chegou lá, não sabia falar a língua, e o que ele fez? Ele superou. Ele aprendeu a sobressair. Ele usou os dons e os talentos e a fé que ele tinha em Deus, e ele prosperou na casa de Potifar. E aí, injustamente, ele foi cobiçado pela esposa do patrão, ele rejeitou o adultério, e injustamente ele foi acusado, ele foi preso. O que ele fez na prisão? Fala comigo, ele superou. Ele aprendeu a viver bem, ele se tornou o gestor do presídio, ele tinha habilidade de gerenciar, ele tinha do alto essa sabedoria, e ele tinha um esforço humano, e ele superou também, e o chefe da prisão deixou tudo sob os cuidados dele. E ele não ficou preocupado com si, eu vou passar o terceiro passo. Alegre-se no Senhor, não fica entristecido por causa das adversidades, não ande de cabeça baixa por causa das adversidades, elas vão passar. Alegre-se por aquilo que você tem, pela vida, pela igreja, pela palavra, pela esperança, pela expectativa. Quem tem expectativa? Eu tenho expectativa da cura, eu tenho expectativa da promoção, eu tenho expectativa que Deus vai mudar a minha história. Então alegre-se na expectativa. Você não é um cão morto, e você está vivo. Aonde José estava, ele brilhava. A glória de Deus, o amor a Deus, a fidelidade a Deus. E Deus honrou ele na prisão, e duas pessoas importantes que serviam diante do palácio do faraó foram parar na prisão e sonharam. E José interpretou os sonhos dela. Ela falou: Deus me deu esse dom. Já pensou se ele ficasse acabrunhado? Fala para o seu irmão: está acabrunhado, irmão? Fala, desencabrunha logo, porque as oportunidades vão passar, e ninguém vai usar alguém encabrunhado. Fala para o seu irmão: Deus não pode usar encabrunhado. O que é encabrunhado? Nem sei. É encavernado, cabisbaixo, emburrado, embestado, raivoso. Aí nem teu cônjuge vai te aguentar, nem teus filhos vão te aguentar. A hora que puder, sai de casa. Fala para o seu irmão: desencabrunha, irmão. Problema todo mundo tem. José estava lá na prisão, preso, injusto. E aí o pessoal teve sonho. Ele falou: quero saber do seu sonho lá, quer que você morra. Não. Ele preocupava com os outros. Ele falou, ele chegou para o copeiro do rei, para o que servia também o pão para o rei, o padeiro do rei, e ele falou: vocês estão tristes hoje? Ele falou: não, nós estamos acabrunhados. O que foi? Não, nós tivemos um sonho. Aí ele falou: você vai ser restituído e você vai morrer. Mas não esqueça de mim. Fala para o seu irmão: a oportunidade passa. Se você ficar coçando a ferida, tu dança. Depois chega lá e fala: oh Deus, por que o Senhor não me ajudou? Falou: olha, Deus falou, o cavalo arriado passou na tua frente, mas tu não viu. O irmão viu e montou, você ficou fora. Meu irmão, o servir, olha Lucas capítulo 12, 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Levanta as mãos e fala: estarei pronto para servir ao meu Deus, à minha igreja, aos meus irmãos, aos que eu simpatizo e aos que eu suporto. Mas eu vou servir. Quem vai servir? Amém? Todos. E acesas as candeias era José. A palavra diz que Jesus veio para servir e não ser servido.
Eu fico impressionado com o amor de Jesus. Ele estava na cruz, humilhado, cuspido, sofrido, martirizado. Um criminoso falou: se é o Filho de Deus, tira a gente daqui. E o outro criminoso do outro lado fala: respeita, ele não merece o que ele está passando. Sabe o que Jesus fez? Fez o ide. Ele falou: você vai estar comigo hoje no paraíso. Meu irmão, às vezes nós ficamos tão embaraçados com os nossos problemas, que nós secamos. Sabe duas coisas que José aprendeu no Egito? Nós vamos terminar aí. Abre comigo lá, em Gênesis capítulo 41, verso 51. Gênesis capítulo 41, verso 51. 50. Antes dos anos da fome, Asenate, filha de Potífera, que é a esposa de José, deu a José 2 filhos. E se dizem que culturalmente, na época deles, os filhos tinham um nome que simbolizava momentos da vida que eles passavam. E aí o primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. E ao segundo filho ele chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Tem coisa que tem que esquecer. O que o apóstolo Paulo diz? Deixando para trás todas as coisas, esquecendo-me de todas as coisas, prossigo para o alvo da minha soberana vocação. E a nossa soberana vocação é que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Fala para o seu irmão: tem coisa que tu tem que esquecer. Põe a mão no seu coração: esquecer. Manassés é esquecer. Ele falou: Deus me fez esquecer, foi Deus. José falava: Deus, mas por que meu irmão me vendeu? Por que meu pai não veio me procurar? Por que me abandonaram? Deus falava: esquece, José. Esquece por enquanto. Não deixa isso tornar a sua vida mais pesada. Lá na frente, José reconquistou o seu irmão Benjamim, teve a oportunidade de restaurar, perdoar os irmãos. Fala para o seu irmão: tem coisa que tu tem que esquecer. O diabo não quer deixar você esquecer, mas Deus fala: esquece. Deus me fez esquecer. Porque quem aprende a aliviar e lança o fardo para Deus, que carrega o seu jugo, lança a sua confiança em Deus, porque você vai ter a segunda parte. Efraim, Deus te fará prosperar na terra de aflição, e a alegria e a abundância vai prevalecer sobre a aflição, a escassez e a tristeza.